Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Hoje nós vamos para mais um vídeo do canal Envolvidos com Cristo, dando sequência à série Entendendo a Obra do Espírito Santo. E eu quero hoje falar contigo a respeito da obra do Espírito Santo, tão importante, um assunto tão importante para a nossa jornada cristã. No último vídeo nós falamos a respeito da atuação do Espírito Santo na obra de criação de todas as coisas, inclusive do ser humano. Meditarmos no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos observar o quão atuante foi o Espírito Santo na obra de criação de todas as coisas. E nós podemos também, irmãos, afirmar, nós podemos ter certeza desta atuação meditando em alguns versículos, conforme nós vamos ler agora, Salmos de número 33, no verso 6. Acompanhe conosco a leitura de hoje. Na versão ACF, nós temos no versículo de número 6: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Mas quando nós observamos na versão NVI esse mesmo versículo de Salmos 33, ele vai dizer o seguinte: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. A diferença que nós vemos principalmente aqui, irmãos, na versão ACF, ele vai dizer pelo espírito de sua boca. E na versão NVI, nova versão internacional, ele vai dizer pelo sopro de sua boca. Mas basicamente ele vai fazer essa distinção, essa comparação, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é comparado como um sopro, o sopro de vida. E nós vemos aqui o sentido de todas as coisas que foram criadas pelo Senhor, através do seu Espírito, através do sopro de sua boca. Nós vamos ler também em Jó, capítulo de número 26. Jó, capítulo de número 26. Na versão ACF, no verso de número 13. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. E na versão NVI vai dizer o seguinte: com seu sopro os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos, esses dois versículos que nós acabamos de ler, eles vêm comprovar, eles vêm confirmar o que nós aprendemos no vídeo anterior, falando a respeito da atuação do Espírito Santo na criação de todas as coisas. Deus, na sua onipotência e na sua onisciência, ele vem criar todas as coisas de forma tão perfeita e tão magnífica, Nós vemos em várias partes da Bíblia o Senhor nosso Deus dizendo, contando como foram feitas as coisas, como foram criadas todas as coisas, e principalmente quando ele vai falar da criação do homem, lá em Gênesis capítulo 1, ele vai dizer que no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom. Nós podemos, talvez, quando nós lemos esse versículo, meus queridos, ficar até um pouco ensoberbecidos, Porque Deus, nosso Pai, nosso Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade ali, realizando a sua obra maravilhosa da criação. No sexto dia, quando ele cria o homem, ele diz: e viu Deus que era muito bom. Deus se alegrou com a obra de suas mãos. Deus se alegrou com tudo que ele havia criado, não somente com o ser humano no sexto dia, mas todas as coisas que ele havia criado nos dias anteriores. A criação de Deus é perfeita, meus queridos. Nós temos essa certeza, porque nós podemos vivenciar, nós podemos presenciar a beleza da vida. Talvez hoje nós não tivemos essa oportunidade, ou tivemos oportunidade, e não nos preocupamos em observar a beleza de tudo que Deus criou. Talvez se você hoje acordou com vida, assim como nós que estamos aqui hoje, através deste vídeo, conversando com os irmãos, nós acordamos, nós tivemos oportunidade
de conversar, de abraçar os nossos filhos, a nossa esposa, conversar com nossos amigos. Nós podemos olhar para os céus, ver ali as nuvens, né? Ver o céu azul. Não sei se na sua cidade hoje choveu, mas a chuva também é uma bênção maravilhosa de Deus, né? O quão necessário é a chuva para nós. E tantas outras coisas belas que nós podemos observar da criação de Deus. Meus queridos, isso só foi possível através da atuação do Pai, do Filho e do Espírito. Essa maravilhosa Trindade que age em conjunto, que vem realizar todas as coisas pela força do seu poder. Eles vêm juntamente buscar, trabalhar em tudo que foi criado para que essa criação ela continue sendo a perfeição de Deus. Nós sabemos e nós vamos estar estudando nos próximos vídeos a respeito da obra do Espírito Santo no ser humano, né? Creio que é um dos assuntos mais importantes para que nós venhamos meditar. Mas se nós pararmos para pensar, a obra do Espírito Santo é tão abrangente, né? E nós temos tanto a falar, meus queridos. E eu queria agora trazer para os irmãos um spoiler, um pouco dos temas que nós vamos falar daqui para frente nos próximos vídeos, sobre a obra do Espírito Santo. Nos próximos vídeos nós falaremos da obra do Espírito Santo na capacitação para o serviço no Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo na vida religiosa de Israel, o milagre ao gerar o Senhor Jesus no ventre de Maria, sua mãe, quando encarnou nesta terra, a ação no ministério do Senhor Jesus enquanto encarne na sua primeira vinda, a ação no ministério dos apóstolos e discípulos de Cristo, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, a ação de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, a ação de produzir a regeneração do homem convertido a Deus, a ação de ser o consolador dos filhos de Deus, a ação de produzir a frutificação dos filhos de Deus, a ação de ungir e capacitar os escolhidos de Deus para a obra do ministério, a ação de conduzir os filhos de Deus à santificação e, por último, operar a ressurreição dos mortos em Cristo na volta do Senhor Jesus no final dos tempos. Meus queridos, esses são alguns dos temas, né? Falando sobre o entendimento da obra do Espírito Santo. A Bíblia, ela é, ao mesmo tempo que ela se autoexplica, ela traz alguns mistérios, né? Nós vamos ver que nós temos alguns mistérios que talvez nós só vamos conhecer na eternidade, quando estivermos face a face com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Mas aquilo que a Bíblia explica, aquilo que a Bíblia traz, aquilo que a Bíblia detalha, nós podemos estudar, meditar, aprender, porque esses ensinos são tão preciosos. Nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos a ação dele em nossa vida, porque quando o Espírito Santo está agindo em nossa vida, é a vontade de Deus que está se cumprindo. E nós carecemos de conhecer mais desta obra, daquilo que ele faz, daquilo que ele fará e daquilo que nós precisamos receber de Deus em nossas vidas. Meus queridos, eu quero agora orar e nós pedimos a Deus que Ele venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria para esses próximos vídeos. Nós traremos esses estudos, que nós venhamos ter o nosso coração aberto para receber este ensino e nós venhamos crescer, ser edificados nesse entendimento. Porque eu creio, meus queridos, quando nós tivermos o entendimento, nós tivermos essa palavra solidificada em nosso coração, isso irá ajudar o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos estar mais aptos a receber esta ajuda tão maravilhosa e tão necessária do Espírito Santo. Feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela obra da sua criação, Senhor, por nos dar vida, Senhor, nos dar o sopro do fôlego de vida, Pai querido, por colocar o Teu Espírito em nós, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que Ele vem habitar em nós, Ele vem nos fortalecer, Ele vem nos consolar,
Ele vem nos ajudar, Senhor, e vem nos ensinar todas as coisas, conforme o Senhor Jesus havia profetizado. Pai querido e amado, venha nos ajudar a entender a obra do Espírito Santo em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor deseja realizar em nossas vidas, para que nós venhamos colaborar, Senhor, ser vossos cooperadores nesta obra, Pai querido, porque nós sabemos que sem a Tua ajuda nada podemos fazer. Se o Senhor não estiver em nossa vida, não podemos fazer nada, Senhor. E não somos nada sem a Tua presença e sem a Tua ajuda tão maravilhosa do Teu Espírito. Pai querido amado, Senhor, visita este irmão, esta irmã. Venha trazer, Senhor, força, fortalecendo o espírito de cada um neste momento, para que nós estejamos juntos nesta caminhada, sendo edificado pela Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.